Mais um efeito cruel da crise econômica no dia a dia do brasileiro. Em menos de 2 anos, mais de 2 milhões de pessoas deixaram os planos de saúde, principalmente por causa do desemprego. Elas voltaram à rede pública e encaram uma dura realidade. Essa é uma Paraty 2007. E esse é o atual dono, o Carlos. O Carlos mora no Rio de Janeiro e já rodou 141 mil quilômetros com seu carro. Só nesses últimos 5 meses, devem ter sido uns 30 mil quilômetros. Mas mesmo usando tanto, ele está pensando em vender o carro. É que o Carlos perdeu o emprego há mais de 1 ano. Ele e mais um monte de gente. Nos últimos 12 meses, quase 2 milhões de pessoas foram demitidas no Brasil. Mas o Carlos, junto com o emprego, perdeu o plano de saúde e não tem dinheiro para pagar por conta própria. Em dezembro de 2014, o número de brasileiros com planos de saúde começou a cair pela primeira vez na história. E de lá para cá, mais de 2 milhões migraram para o atendimento público. Só que além de perder o emprego e o plano de saúde, o Carlos começou a sentir muita dor no abdômen. E foi aí que ele começou a usar o carro como nunca. Ele foi descobrindo que ser atendido pelo sistema público de saúde não é tarefa fácil. Primeiro, ele teria que fazer um cadastro no sistema público de saúde. E lá foi o Carlos para um posto que fica a 10 quilômetros da casa dele. Dias depois, ele acordou com uma dor insuportável e correu para uma emergência que fica a quase 30 quilômetros. Na saída desse hospital, a gente encontrou com ele e a mulher. O médico pediu uma ultrassonografia abdominal total e passou os remédios para passar a dor que ele está sentindo. Mas o exame não seria feito nem naquele dia, nem naquele lugar. O Carlos e a esposa precisam voltar para o posto de saúde. Lá ele entrou numa fila online que funciona em todos os estados do Brasil, chamada SISREG, Sistema Nacional de Regulação. Nesse sistema, onde e quando o atendimento será feito, o paciente nunca sabe. Ele precisa ficar esperando um telefonema e costuma demorar muito para acontecer. Meses, porque teve um caso com a minha mãe que ela precisava de um atendimento, ela tinha um tumor no olho e com 3 meses depois que ela faleceu, nos ligaram para avisar que a consulta dela tinha sido agendada. Esse aqui, pode procurar um posto de saúde. O Carlos nunca recebeu esse telefonema e decidiu não esperar mais. Pegou um empréstimo e foi fazer o exame que precisava numa clínica particular. O exame eu vou fazer agora e daqui a 3 dias que eu vou saber o resultado. Quando os exames ficaram prontos, ele já não sabia mais o que fazer. Deu um cisto. Comecei a me preocupar, né? Ficar tenso. Do que pode ser isso? Me pergunta que eu não sei mais o que falar, cara. É a preocupação, as coisas que a mulher me disse, né? Parar, desempregado. Se eu tivesse empregado, poderia até ser melhor, né? Mas desempregado, como é que eu vou fazer? Desde que ficou desempregada, a Adriana montou um salão de beleza perto de onde a filha estuda. Que é a escola, né? Qualquer coisa, ela grita por mim. Aí eu pego, atravesso, vejo o que ela quer. Às vezes ela só quer ver só um carinho, né? Aí volta de novo. E assim fica o nosso dia. Eu acompanhando ela e ela me acompanhando. Ela tem que tomar muito cuidado com a alimentação da pequena Maria Angelina. Imagina, ela não pode comer nada industrializado. Praticamente nada que venha dentro de uma embalagem. Só comida fresca. Eu queria que você comesse só um pouquinho da tapioca. Não. Molhando no café. Não. E o pão? Não. Por favor. Isso é pra tua barriguinha não doer? A Maria Angelina tem uma doença rara nos rins. E costumava fazer exames mensais para saber a dose certa dos remédios que toma diariamente.
Mas a Adriana não conseguiu mais pagar o plano de saúde da filha. Deixar de pagar uma conta para pagar o plano. Assim eu ficava, sabe? Minha vida fazendo. Aí foi quando eu vi que não deu mais, aí eu não consegui mais fazer isso. Aí nós deixamos de pagar o plano, aí eu fui corri pro SUS para atender ela, para fazer as mesmas consultas, acompanhamento, porque ela não pode ficar sem acompanhamento médico. Mas só que eu não esperava, né, que era dessa forma. Faz 6 meses que a Adriana tenta marcar os exames da filha pelo SUS. Toda segunda-feira, ela acorda às 4 da manhã e percorre 15 quilômetros para ficar na fila de atendimento. Eles me deram um número de telefone, mas não dá certo, porque a gente liga nunca dá, então a gente tem que vir mesmo. Hoje saí às 4 da manhã para ver se eu consigo marcar o exame da minha filha. Nenhum está aprovado. Nenhum exame? Aí toda semana eu tem que ser Não consegui o exame da minha filha. E fiquei muito triste porque eu preciso muito fazer esse exame dela. Preciso muito mesmo. Boa noite. Estou fazendo o suco da Maria, fazendo a alimentação dela, porque a nossa vida é assim, corrida. Estamos saindo de casa às 6 horas da manhã para levar ela para a escola agora. Né, Maria? Diga bom dia. Meu nome é Maria Angelina, eu tenho 8 anos. Olha para a câmera. Eu tenho 8 anos e eu estou aqui no salão da minha mãe. E assim segue a vida da Adriana e da Maria. Me sinto frágil, né? Porque é a saúde da minha filha. O que eu pudesse fazer, eu fazia como eu fazia antes. Hoje, só Deus que sabe se eu vou para casa ou não, se ela vai ter que internar ou fazer o tratamento em casa mesmo, com a medicação. Eu tinha um controle de como estava minha filha, se ela estava bem ou se estava mal. E do jeito que está, sem eu fazer os exames, eu não sei nem como é que ela está. Porque é só através dos exames mesmo que a gente sabe. É o exame que ela precisa fazer todo mês, ela vai fazer 2 vezes ao ano só. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agradecer? Agradecer? A senhora, Agradece o alimento de hoje. obrigado pelo alimento de hoje e que nunca falte na mesa de ninguém. Amém. Para essa doutora em saúde pública, a expectativa é que os tratamentos da Maria Angelina e do Carlos se tornem cada vez mais difíceis. O que está ruim pode piorar, o que está ruim tende a piorar, o que está ruim está piorando. Nós estamos assistindo isso com os nossos olhos, é visível, está piorando. Ela critica principalmente o esforço para aprovação no Congresso da PEC 241, que limita todos os gastos do governo federal por 20 anos. A população está envelhecendo e está crescendo. Nós ainda temos uma população que cresce. Então não faz o menor sentido que os orçamentos da saúde eles sejam ajustados pela inflação. Isso é alguma coisa da ordem, assim, eu diria assim, o dispositivo mais bizarro que alguém poderia inventar para pensar sobre saúde. O ministro da Saúde garante que não faltará dinheiro para a área se a PEC for aprovada. A PEC 241 trata do piso para a saúde, não do teto. Ela só diz qual é o mínimo para a saúde, para a educação também. Então, o teto é para o gasto geral do governo. Então, saúde e educação sempre serão prioridade. O mínimo está na Constituição há muitos anos e nunca a saúde teve só o mínimo de recursos, sempre mais. E a Frente Parlamentar da Saúde, os parlamentares, eu sou parlamentar há 20 anos, nós jamais deixaremos que a saúde saia do Congresso com orçamento votado com recursos insuficientes. O ministro diz também que a saúde pública no Brasil não teve problema para atender os pacientes que deixaram os planos nos últimos tempos. O SUS está atendendo essa demanda. O SUS tem 200 milhões de brasileiros, todos têm acesso ao SUS. 150 milhões dependem exclusivamente do SUS. Com esse 1,5 milhão, 1,6 milhões a mais de brasileiros que vieram para o SUS, temos um impacto de 1% a mais de atendimento. Portanto, é um impacto que a nossa estrutura pode absorver, embora reconheço que ela já é uma estrutura deficiente.
Para os planos de saúde, a perda de clientes é preocupante. Nós esperávamos um aumento de 5 milhões de beneficiários. Nós perdemos 2 milhões de clientes e nós atribuímos isso, óbvio, à crise econômica profunda que o Brasil enfrenta. E a expectativa é de que não aconteça nenhuma queda de preço. A redução de plano de saúde você só consegue fazer quando você estiver vendendo muito plano de saúde. A Geórgia sempre teve plano de saúde, mas ela é mais uma que perdeu o plano depois de ser demitida e passou a saber como vive a maioria dos brasileiros. Aí eu me cadastrei no posto de saúde e a gente se sente acolhida aqui. Mas os elogios que ela faz ao atendimento básico não se estendem para os hospitais e as clínicas. A gente demora meses para conseguir uma consulta. Quando chega na consulta não é aquilo que a gente está imaginando, não é bem tratado, não é bem acolhido. E se eu for internada? Se eu precisar de uma internação? Dias depois dessa entrevista, a Geórgia teve uma inflamação no intestino chamada diverticulite e conheceu de perto a realidade da qual mais tinha medo. Isso aqui é a sala verde do Hospital Miguel Couto, onde eu fui internada na segunda-feira. Essa senhora fica dia e noite sentada como acompanhante. São 2h da manhã. Eu já não tinha ajuda até agora nada. Depois de muitos pedidos, receitaram a ela um calmante. Eu acho que eu adormeci. E eu estava aqui com o meu celularzinho. Ao acordar, ele não estava mais. Além de tudo, o celular dela havia sido roubado. Mais um desagravo desse sistema público de saúde. Geórgia teve alta 7 dias depois. Hoje passa grande parte do tempo em busca de atendimento e de uma vaga para exames. Da ouvidoria e obtive as seguintes informações. O exame solicitado no dia 6 de abril continua na fila do SISREG, que é o Sistema de Regulação do município, sem previsão. Já os outros solicitados no dia 31 de maio não foram encontrados nem registros desses pedidos no sistema. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde afirma que não há solicitação do exame no sistema. No entanto, vai verificar a divergência das informações e apurar o caso. Em relação à denúncia do furto, a direção do hospital está à disposição da polícia para contribuir com as investigações. Em Manaus, a Adriana não desistiu de fazer os exames da filha, mas ainda não teve sucesso. Em nota, a Secretaria de Saúde do Amazonas informa que a falta de médicos especialistas é um problema nacional e que obedece os critérios de agendamento sobre consultas e exames especializados do Ministério da Saúde. Fiquei acordada à noite com ela doente, acordei cedo, aí tô aqui desde cedo ainda, né? E agora vou voltar para casa, talvez eu nem trabalhe hoje. Nós temos visto mulheres que cuidam de doentes, passam o tempo todo cuidando de doentes, sem que elas consigam se reinserir no mercado de trabalho. O que nós precisamos é de uma população que ela esteja o tempo todo apta para retornar às suas atividades econômicas. E se nós não fizermos isso nesse momento, nós vamos perder uma geração inteira. Desde que descobriu que estava com um nódulo nos rins, o Carlos sabe que vai precisar passar por uma cirurgia e voltou para a fila do SUS. Mas não tem ideia ainda de quando será atendido. Em nota, a Secretaria de Saúde diz também que não consta solicitação da ultrassonografia do Carlos e vai verificar o motivo. O Centro Municipal de Saúde também solicita que o paciente vá à unidade para mais detalhes sobre o pedido de avaliação cirúrgica. O Carlos sente dores cada vez mais fortes. Mesmo assim, ainda se esforça para encontrar um trabalho. Mocotó é para viagem ou para agora? Para viagem. Ângelo, Mocotó é para viagem. Enquanto não consegue, a família tem se sustentado vendendo caldo de mocotó numa vendinha que eles abriram a uns 3 quilômetros de casa. E para isso, eles também precisam do carro. Mas o Carlos continua pensando em vendê-lo. Tudo para conseguir continuar pagando o plano de saúde do filho, que hoje consome 1/3 da renda de toda a família. Para superar a crise, que eu tenho feito é cortar muita despesa. Mas da saúde do meu filho eu não abro mão, entendeu? Porque
Eu não quero ver ele passar o que eu estou passando. Eu sou capaz até de vender o meu carro ou fazer qualquer coisa para que ele nunca venha passar o que eu estou passando.